Inclusão Descomplicada, hoje um programa super especial. Além do quadro, tem o podcast, que você já sabe. Estamos trazendo um atleta hoje super especial, tem uma história linda para contar, inclusive já estava até conversando conosco sobre isso. Selene, como é que você vai? Tudo bem? Tudo bem, Sônia, e você? Tudo bem, graças a Deus. A Selene vai fazer as honras e apresentar o nosso convidado. Hoje a gente vai falar do esporte como ferramenta de inclusão com o para-atleta de surf, Rafael Saraiva. Oi, Rafael, como é que você está? Olá, tudo bem? Bem-vindo, viu? Obrigado. Prazer receber você aqui. Obrigada, a honra é minha. Obrigado. Vamos falar então com ele a respeito do surf. Como é que né? o surf chegou na sua vida? Como é que hoje você é para-atleta, vencedor, como é que chegou na sua vida o surf? Na verdade, o surf ele foi só mais uma ferramenta, né? Porque eu era da natação paralímpica. E na natação paralímpica eu não tinha resultado. Eu tinha que pagar para viajar, pagar custo, eu pagava para tudo. E aí para mim não estava legal. E aí, um certo dia eu em casa, sem fazer mais nada, né? Aí meu vizinho, Glauciano Rodrigues, que é atleta profissional, ele pega e me manda uma foto de um atleta dos Estados Unidos, australiano. E hoje esse cara é meu amigo. Com a prótese na beira da praia e a prancha do lado. Aí ele pega e diz assim, ó, e tu? Eu digo, tá doido, mano? Ele é tu. Sendo que há um mês antes eu tinha ido na praia e levei umas vacas grandes e chorei muito. Levar umas vacas grandes quer dizer o quê? A onda me pegou e me jogou várias vezes na areia, né? E fiquei rolando, aquela coisa toda. E aí eu fiquei muito chateado. Na verdade, não queria mais nem olhar no mar, né? Aí, quando ele me manda essas fotos e diz tu e tal, aí despertou algo em mim. Esse cara é doido, só pode. Aí quando foi um dia, ele disse assim, ei, vamos lá no fulano. Eu digo, fazer o quê? Não, tu vai surfar. Eu digo, sério? Sério. Aí fui lá no Luiz Gustavo da PF Surf School, que é uma pessoa que trabalha com pessoas com deficiência e mais cadeirantes, tetraplégicos e paraplégicos. E aí esse cara pega e diz assim, ó, eu quero fazer 3 testes contigo. E nesses testes eu vou dizer o que é que vai acontecer contigo. Tá certo. No primeiro dia eu me afoguei, gente. Me afoguei, eu com super, com ele, strep e tudo, e me afoguei. Aí ele disse assim, cara, tem calma, o mar é grande, é forte, mas eu tô aqui, a tua prancha é especial para isso. Tu tá tão em choque que tu não tá nem lembrando que tu tá com a prancha aqui. Tu estava ansioso? Na verdade, eu estava em pânico. Porque o esporte radical, ele cria isso. A gente tem medo, mas não pode deixar o medo dominar. Porque se o medo dominar, vira pânico. Aí, no primeiro dia, beleza, a gente desistiu. Aí, quando foi no segundo dia, eu já consegui entrar. Aí ele disse assim, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou te levar lá pra dentro. Ele me levou lá pro outside, lá fora mesmo. Muito longe, na Praia do Futuro. Aí ele disse assim, Rafa, vamos fazer o seguinte, tem quanto tempo que tu não surfa? Eu, cara, uns 6 anos. E eu surfava, eu pegava minha prancha nas minhas folgas do hotel, mas ia só brincar, né? Nada sério. Aí ele disse, pô, vamos fazer um teste. Eu lembro como fosse hoje, era um domingo, Praia do Futuro, o mar tava muito forte, era janeiro, muito grande. Aí ele disse assim, ó, eu vou te botar numa onda daquela. Quando eu te botar numa onda daquela, tu fica em pé. Aí eu digo, esse cara deve ser doido. Como é que eu vou ficar em pé, bicho? Com essa prótese. Aí ele, não, vai dar certo. Sendo que na época era tudo amarrado com cordão, era tudo improvisado, Sim. né? Não tinha o que eu tenho hoje de patrocínio, não tinha nada disso. Aí ele me bota na onda. Eu venho de lá de dentro nessa onda até a beira. Aí ele endoidou. Ele, cara, pelo amor de Deus, cara, tem aluno meu aqui que surfa há 6 meses e não consegue fazer isso. Rafa, tu vai muito longe, cara, não sei o que, aquela coisa toda. Aquilo me empolgou. Sim. Me tirou eu tava tão de um jeito que era como que eu tivesse estagnado naquela situação.
E como foi que aconteceu tudo isso? Esse processo veio de que forma? Porque você disse que você era barman Sim, e mudou. mudou. O que foi que aconteceu para você chegar aqui? Ontem eu tava com a minha perna. Ah, Corria na praia, jogava, nadava, fazia tudo. E hoje eu tô sem a perna. E aquilo pra mim era como que o mundo tivesse acabado. Mas Minha conta pra perna gente foi embora. como foi que aconteceu. Pode contar. Quando aconteceu o acidente, né, em si, eu achava que aquilo era besta, né? Porque foi a veia, o médico refez e tudo, a veia foi um acidente de moto. de moto, subi na Serra de Guaramiranga. E aí, a depressão veio por eu achar que estava inválido. Essa depressão já foi no hospital que você No sentiu? hospital. Eu quis pular do quarto andar várias vezes. Quanto Você tem tempo uma você ideia. passou hospitalizado? A primeira vez foi 57 dias e a outra foi 17, 16 dias. Foram 57 dias porque houve complicação? Várias. Nessa minha internação que eu passei, né? Com 22 dias, os médicos pegaram e disseram, ó, o seguinte, tá respondendo bem. A minha perna, ela era aberta de cima a fora. Ela é aberta do pé da minha virilha até o meu calcanhar. Se você olhar no meu Instagram, tá lá, tanto do lado como do outro. Porque a minha perna era muito musculosa. Como quebrou a veia arterial dentro da perna e era muito funda a veia, era colada com o osso, com o fêmur, os médicos não poderiam fechar. Aí era aberto. Aquilo ficava aberto. O risco de pegar uma infecção, então, hein? Altíssima. E na época estava tendo uma grande briga com o governador atual e o prefeito atual. E aí o que acontecia? Era para mim fazer curativo 3 vezes por dia. Eu passava 3 dias com o mesmo curativo. Eita, menina. Ai, meu Deus. Quando tirava, sabe aquele mau cheiro, aquela salmoura, aquela coisa podre? Uhum. Sim. E ali foi... E quando eu chegava para fazer limpeza na sala de cirurgia, sempre tinha gente de emergência. 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. E o meu médico, ele brigava muito. Então, assim, eram deficiências que, por ser um órgão público, como é que eu digo, contribuiu muito para a perda da perna, né? Então, assim, a depressão, ela veio de tanto sofrimento, sabe? Sim. Eu não conseguia dormir, eu tomava remédio de tarja preta, eu tomava morfina, as dores não passavam. Tristeza, né? E Muita ali tristeza, eu né? achava, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer da vida agora? Aí, quando eu ia para as revisões, as pessoas olhavam para mim e diziam assim, meu Deus, o que foi que ele fez? Porque, além de eu estar amputado, eu usava uma gaiola. Aquele Lizaroff, que chama. Então, a minha perna estava amputada e eu usava o Lizaroff para puxar o 10 centímetros de coto que eu tenho para fazer isso aqui, o flex. Então, além das dores crônicas que eu tinha, da depressão eu tinha que me dar com aquelas dores que eu tomava Tramal todo dia. Dor física e dor mental. E dor mental. Então, assim, era algo que, em muitas matérias que eu falo para as pessoas, porque a depressão, ela não ataca só a pessoa que está mutilada. Não. Ela tá com uma pessoa que tá ali perfeita. E ela vem na mente da pessoa e se escancha e fica, né? Aí o que é que eu costumo dizer? Eu costumo dizer que hoje, como eu venci ela, graças a Deus, a gente quando vence algo, a gente passa a ter ali uma certa informação daquilo, né? Então, o que é que eu digo muito para as pessoas? Você que tá aí no seu quarto, trancado, que não quer ver ninguém, sabe? Que acha que o mundo acabou. Você que tá aí com medo, esse medo não existe. Isso é obras que não vêm de Deus, sabe? Deus veio para te dar vida e vida com abundância. Vai no teu banheiro, toma um banho.
troca de roupa, escova os dentes. Olha como o mundo tá lindo lá fora, olha o sol. E assim, a maioria das matérias que eu gravo, e sempre tem as pessoas que me dão um feedback depois. Aí diz assim, olha, aquilo que você falou, o meu filho estava passando. Meu filho estava com depressão dentro do quarto dele e eu não sabia. Olha, a minha avó estava assim, assim, assim. Olha, a minha sobrinha estava nisso, nisso, nisso. Aí eu disse, ai meu Deus, que coisa doida. Então Deus faz com que a gente passe por isso para a gente poder hoje ajudar o próximo. Esses feedbacks são o que dá o gás, né? E outra coisa, quando é uma pessoa que passou por isso, pela situação, a credibilidade sabe o que tá da pessoa te ouvir e acreditar é muito maior do que uma pessoa que nunca passou por isso, só tem a teoria, não tem a prática, não viveu aquilo, né? Então, isso dá muito mais credibilidade para a pessoa ouvir você e realmente dizer, dá certo. Agora, vamos falar aqui sobre essa questão aí da sua depressão, da sua tristeza e das rejeições. Houve ou não houve rejeição? Nossa. Mudaram as amizades ou não, né? Como é que foi essa questão? Porque a gente sabe que... Na verdade, o nosso mundo é incrível. O mundo da pessoa com deficiência, gente, é algo assim que só Deus para entender, sabe? Às vezes as pessoas que estão do lado da gente não tem, como é que eu digo, capacidade psicológica para entender o que a gente passa. Porque, na verdade, é um mundo. As pessoas dizem assim, é deficiente, está no mundo dele. Não é. Porque antes do acidente, eu tinha pencas de amigos. Tá doido? Hoje eu conto os amigos que eu tenho aqui, ó. Sim, nas mãos. Some todo mundo. Aí vem, sabe o quê? Que a gente não imagina. Vem as pessoas com preconceito. Que essas pessoas que frustram mais a pessoa com deficiência, né? Mas, exemplo, uma pessoa que tá no começo. Hoje a pessoa me chama de aleijado, diz. Eu olho assim, aleijado deve ser ele, viu? Porque esse deve ser um amargurado da vida. Hoje eu vejo dessa forma, sabe? Mas no começo foi muito complicado, Nossa, né? No começo, exemplo, quando eu ia treinar aqui, os ônibus passavam direto, eu começava a chorar. Ficava ali chorando, e aquele sol quente, cansado, e dizia assim, meu Deus, por que esses caras não param pra mim? Aí dentro do ônibus as pessoas não me davam a cadeira, não tinha esse lance da prioridade. Hoje, Selene, você que é uma guerreira que compra mesmo essas brigas, a gente vê que a gente já evoluiu muito. Mas infelizmente o brasileiro ele não tem educação. E nem empatia. Não tem. Não se coloca no lugar do outro nunca. A gente viajou agora para a seletiva do Mundial e a gente levou 2 cadeirantes. Você acredita, Selene, que no aeroporto Pinto Martins não tem ponto de apoio para vocês tirar a pressão da coluna? Não tem. Aí o que foi que ele fez? Um deles improvisou. Pegou a cadeira de roda e girou para trás e deitou. A cadeira. Escorado. Sim. Aí o segurança veio. Você não pode se deitar aqui, não. Você não pode fazer isso aqui. Aí eu disse assim, amigo, vem cá. A gente está no aeroporto internacional. A gente está em pleno século 2021. O século da inclusão. Aí você está me dizendo que esse aeroporto não tem uma estrutura para um tetraplégico ou um paraplégico desse descansar. Vem cá, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu vou tirar ele dessa cadeira de roda e eu vou sentar você. E você vai ficar sentadinho nessa cadeira de roda 40 minutos. Eu não vou lhe dar mais do que 40 minutos. Esses 40 minutos vai pesar na sua coluna uma saca de cimento. Aí você vai me dizer se você não vai procurar um lugar para você se deitar para tirar essa pressão da sua coluna. Aí ele, meu amigo, eu não vi dessa forma, é porque eu cumpro normas, não sei o que e tal. Sendo que a operadora, que era azul, queria que esses cadeirantes viajassem num avião pequeno.
Sabe aqueles aviãozinhos Sim, pequenos que sim. leva 10 pessoas, eu acho? Sei. Aí eu disse assim, e sendo que a Secretaria de Esporte comprou as passagens prêmio, né, para os cadeirantes. Então eles iam de classe prêmio. Aí o que foi que o cara fez? Ele queria colocar eles para ir nesse aviãozinho. Aí eu peguei e disse assim, meu amigo, me diz uma coisa, como é que eles vão passar 1h40 de viagem? Esse cara, ele usa colostomia, o outro usa um catéter. O senhor sabe o que é isso? Aí ele, não, eu digo, não, né? O senhor não sabe por quê que você não sabe? Porque você vai lá no banheiro e faz todas as suas necessidades, tá? Aí você pega um cadeirante desse para jogar numa aeronave dessa bem pequenininha. Você é doido? Aí sabe o que o cara fez? Ele enrolou e a gente perdeu o voo. A gente passou a noite todinha no aeroporto Pinto Martins. Meu Deus. E esses 2 cadeirantes. Aí eu peguei e liguei pro secretário de esporte, fiquei até com medo, né? Porque eu achava que eu não... Assim, né? Essas pessoas assim, a gente tem que ter um certo... Cuidado para não misturar, né? Sim. Aí eu disse assim, cara, deixa eu te falar, tá acontecendo isso e isso. Eu não sei se eu chamo a polícia, porque tem uma delegacia de polícia civil lá dentro, né? Eu não sei. Mas primeiro eu quero que tu me indique o que é que eu faço. Aí ele disse assim, Rafa, era para você ter me dito desde o começo. Aí ele ligou. Aí foi uma pessoa da secretaria, comprou outras passagens na Latam, em uma outra Empresa. Em outra empresa. Selene. Pra poder. Tu não tem ideia. Os meninos choraram, os cadeirantes. Tu acredita que a atendente da Latam saiu lá de dentro do birô e veio atender eles pessoalmente? Porque o cadeirante, ele tem isso. Você não pode ficar em pé na frente dele. Você tem que baixar, ficar do nível dele. Porque se você ficar em pé para ele, pro cadeirante, é como que você estivesse desrespeitando. A moça veio, aí eles, olha, Rafa, que legal que ela tá fazendo com a gente e tal. Aí eles já foram transportados numa outra cadeirinha de roda dentro do avião. Então, Foi outro assim, tratamento, Outro né? tratamento. outro tratamento. Você vê que a gente está num século desse, a gente está na modernidade do mundo e, infelizmente, As pessoas não têm desrespeitam a pessoa com deficiência. Como o tratamento, né, muda uma visão das pessoas, né? Só ia fazer esse comentário mesmo. A sua visão em respeito a tratar uma pessoa com deficiência antes e depois do seu acidente mudou em alguma coisa? Nossa, mudou. Se tiver 1000, a nota é 1000. Porque antes do acidente, eu vi uma pessoa com deficiência, mas não tinha nenhum apreço. Hoje não. Hoje é outra coisa. Hoje é como que fosse um irmão meu. Hoje é como que fosse um familiar meu, né? Essa semana eu fui na Caixa. Quando eu cheguei lá, tinha uma mãe que estava com... Ele já é um adolescente, né? Que já tinha bigode e tudo. Só que ele tinha transtorno. E daqueles bem agressivos. E a moça da entrada da Caixa não queria deixar ela entrar. Porque tava com ele. Além de estar com ele, ela não queria deixar porque não tinha nada que ali ela Mostrasse que ele tinha deficiência. que ela precisaria, a mãe seria a pessoa responsável por ele. E começou a encher de gente, Selene. E aquela coisa, bem na hora que eu entrei. Aí eu disse assim, eu fui lá nela, disse assim, como é seu nome? Ela é fulana. Eu digo, ó, você tem filho? Ela não. Pensa no lugar daquela mãe ali. Você com o filho, tá? Com o grau daquele filho dela ali, ó. E você, para não passar fome, é obrigado a vir numa caixa dessa para ver alguma documentação que deu errado para comprar os remedinhos do seu filho. Certo? Você veja nesse lado. Aí agora você vai ver o meu lado. Você sabe qual é o meu lado? Eu vou ligar agora para a polícia, tá?
Porque você está destratando uma pessoa com deficiência. Sim. E detalhe, uma pessoa que é como uma criança. Você sabia que esse jovem aí é como uma criança? Você já pensou aquela mãezinha ali, magrinha? Ela sofre muito botando peso, força com ele direto. Você não tem coração não. O que é que você está fazendo aqui? Aí o guarda veio na mesma hora. Não, rapaz, não sei o que. Eu digo, ó, deixa eu te falar uma coisa. Tu faz a tua parte aí, porque se até tu vai preso também. Não sei o que. Não... Você acha que você tá falando com quem? Não sei o que, não sei o que. Eu digo, ó, não vai resolver. Quero falar com o gerente. Cadê o gerente? Eu não sabia nem qual era, se era um gerente ou se era uma gerente. Sim. Eu sei que veio um monte de gente, Selene. Quando eu comecei a falar, enquanto eu não falei, Selene, Não veio ninguém. todo mundo ficou calado. E aquela cena, sabe? Depois, quando eu comecei a falar, que eu grito mesmo. Quando eu grito, estronda. Menino, foi ligeiro demais. Aí veio gerente, veio todo mundo, atenderam ela. E ela, meu filho, Deus te pague, meu filho e tal. Eu digo, não, senhora. Deus não me paga nada, não. É a minha obrigação. A minha obrigação é essa. Antes você faria isso? Não, eu não estava nem aí. Antes, Ia passar despercebido. passava despercebido. Sim. Hoje não, hoje é como Mas que Deus... você atribui isso a você ter passado por situações que realmente fizeram você sentir na pele aquilo que eles sentem, muitos sentem a vida inteira? Também, né? Mas o que me fez mesmo ver dessa forma foi eu ser uma pessoa com deficiência. E pelo que eu já passei, né? E hoje, um exemplo, né? Eu vejo um cadeirante, para mim eu comparo a minha deficiência com a dele. Aí eu digo assim, pô, é mais difícil para ele. Sim. Embora eu tenha sofrido muito, mas é mais difícil para ele. Aí eu posso ajudar ele. Eu vou ajudar ele. Você tá entendendo? E assim, graças a Deus, a gente vai conseguindo, né? Porque não é fácil. Tem hora que dá certo, tem hora que não dá, né? Mas é uma luta que é cotidiana, né? Todo dia. E é constante, né? Porque um exemplo, a gente não vê isso, mas o transporte que mais mutila jovens é moto. Eu faço um trabalho no IJF, a doutora, esqueci o nome dela, assistente social lá, eles sempre me ligam para visitar pessoas que são mutiladas. Aí, exemplo, o massa desse programa que eu tô achando é que tá batendo em cima da questão dos preconceitos, né? E a gente vê que o Estado em si, ele não tem estrutura para um jovem daquele que sai mutilado. Entendo. O Estado não tem estrutura para uma pessoa que sai tetraplégico. Eles não têm nem cadeira de roda, eles não têm nada. Então, quando uma pessoa daquela sai do hospital, ela vai para o leito da família. Se for uma família que tenha um certo recurso, amém. A família vai chegar junto. E quando é uma família que, além de ser desestruturada... Não tem muita condição. Pronto, Selene. Aí você Sim. imagina, aquele jovem, aquela pessoa vai viver depressivo o resto da vida. Vai ficar... E ali pronto, acabou. Porque nos Estados Unidos, na Europa, nesses países de primeiro mundo, é diferente. A pessoa sofre um acidente, já sai de prótese, já sai... Fisioterapia. aposentado, fisioterapia, já sai... É diferente. Toda encaminhada. Aqui não. Tudo é grande. Infelizmente é dessa forma, né? Mas a gente tá... outra coisa que aconteceu esse ano, Selene, foi o Ministério do Esporte, ele nunca, isso nunca aconteceu, isso foi inédito. Do Ministério do Esporte abraçar a classe do surf adaptado. E esse ano, eu conheci até o ministro, o secretário da ministra, né? Que eu não sei se ela saiu, que é a Ana Moser. Ana Moser, eu acho que é... Ela saiu. eu acho que ela Saiu. Aí esse secretário dela, eu conheci ele lá, né? Então, assim, no evento,
Aí ele disse, Rafa, o Ministério do Esporte entrou com força agora, cara. Então acredito que muita coisa vai melhorar para vocês em 2024. Rafa, me fala aí o que está acontecendo dentro do Brasil nisso aí. Eu digo, cara, se eu fosse falar aqui para ti, eu acho que é uma semana e ainda tinha coisa para falar. Ele, não, Rafa, é porque a gente está vendo muita coisa, mas tem muita coisa para fazer, mas a gente quer fazer alguma coisa. Sim. Eu digo, pô, cara, então isso é bom. Porque você tá querendo fazer, que quer? Né, alguma coisa, porque entra governo e sai governo e a coisa é do mesmo jeito. Mas aí eu tô sentindo agora de você algo diferente, porque o Ministério do Esporte liga para mim e olha, seu atleta tal do Ceará, eu digo, sou. A gente quer uma reunião com você. Tal dia, você tá disposto? Eu digo, tô. Aí quando eu participo dessa reunião, tá lá todo o povo do Ministério do Esporte, seu Rafael, a gente queria lhe ouvir. O que é que está faltando dentro do esporte? As deficiências e tudo. Aí eu digo, meu Deus, olha a reviravolta de que coisa linda. Porque o que a gente sonha, exemplo, para essas pessoas que não têm a condição financeira, porque a gente sabe que o esporte é a ferramenta para ajudar essas pessoas. Então, quando tem um Ministério do Esporte, quando tem uma secretaria dessa do esporte, que abraça a causa da pessoa com deficiência, a gente sabe, Selene, que essas pessoas elas não vão ser depressivas, né? A gente sabe que essas pessoas cadeirantes, enfim, todas as deficiências, né, que se englobam em todas, a gente sabe que elas não vão sofrer tanto, né? Que o esporte ele faz isso, ele tira as pessoas ali da depressão, dali do calabouço onde elas acham que estão e traz elas à vida novamente, né? Então, isso é muito gratificante, né? Você falou a questão aí do esporte, né? E também falou a respeito da estrutura do nosso país para abrir portas para as pessoas com deficiência, abrir portas tanto na parte, já inclui a cultural, como inclui a empregabilidade também. O que é que você acha que está faltando na questão da empregabilidade? Porque a gente tem a questão das cotas também, né? Tem um CineDT que abre vagas também. Você acha que falta informação para a procura? Você acha que falta divulgação dessas vagas? O que é que você acha que falta? Legal essa pergunta, eu gostei. Inclusive o INSS me mandou agora um convite para mim palestrar agora na Praça das Artes, quinta-feira, sobre isso, uma feira de empregos para pessoas com deficiência. Aí como a gente pautou lá atrás, exemplo, eu estou ainda em reabilitação, esperando a Previdência me... eu tive que fazer curso de auxiliar administrativo, computação, essas coisas todas. Para poder voltar para o mercado. Para o mercado em outra profissão, né? Que é auxiliar administrativo. Sim. Isso há 10 anos atrás. Eu estou esperando até hoje. Até hoje. E pela minha carteira ser assinada na época, eu tenho direito a uma prótese da Previdência, uma prótese de última geração. Sim. A cada 2 anos. Só recebi uma vez em 2016. Olha aí o tamanho da deficiência. Sim. Beleza. Eles me colocaram num programa que eu ganho meio salário mínimo, vitalício, o resto da vida. E a gente sabe que meio salário não dá para nada, né? Então aí o que é que a gente vê? A gente vê que o país, a estrutura de órgão público responsável por isso, eles ainda engateiam, estão engateando, porque a demanda é muito grande. O trânsito, ele está mutilando muitas pessoas, né? Aí vem diabetes, vem outras coisas, enfim. Aí outras comorbidades, né? Isso. Aí o que é que eu vejo? Eu vejo que a Previdência Social, que é o órgão responsável por isso, sim, eles estão engateando. Eles ainda não se anteciparam nisso. Então é algo que parece que eles estão ultrapassados. Não entenderam a importância disso. Um exemplo, quando você é homologado pela Previdência Social para exercer um cargo, um exemplo, eu tenho muitos colegas, o cara foi homologado para trabalhar sentado, Selene, sentado, ele não pode exercer em pé, tem que ser sentado. Sim.
Aí a Pague Menos da vida contrata ele. Aí chega lá no galpão da Pague Menos, bota ele para trabalhar nos estoques, carregando caixa. Totalmente. Caixas e mais caixa. Com 3 dias aquele cara abandona. Sim. Por quê? A empresa não seguiu o que a tá Previdência para fiscalizar. E aquela pessoa, o que é que ela vai fazer? Ela, não, eu não aguento trabalhar em pé. Aí você, um exemplo, você pega um tetraplégico, um paraplégico, que está na cadeira de roda, ele precisa do tempo dele para fazer as necessidades dele, para fazer a higiene dele. E muitos desses mercantis, dessas empresas, joga eles uma carga horária de não sei quanto tempo. Eles desistem. Porque, um exemplo, se é uma pessoa jovem e reabilitou pela Previdência, pô, cara, vamos fazer o seguinte, em vez da gente estar gastando com esse jovem, vamos colocar ele no esporte. Sim. Vamos investir ele no esporte. Pronto, você está sendo reabilitado. Você quer natação, você quer vôlei sentado, você quer surf, você quer isso. O cara jovem, Selene, ele vai dizer eu quero. Sim, com certeza. Ele não vai dizer que quer trabalhar, ele quer praticar um esporte. Mas infelizmente tem gente na fila de espera da Previdência para ser atendida. Imagina para entrar numa reabilitação. Nessa questão aí do PCD, né, a gente sabe que tem muita coisa nova, né? Tá vindo muita coisa nova. E as leis, elas vão se transformando aos poucos, infelizmente a passos lentos. Então, muita coisa, principalmente Gradual. na parte de empregabilidade, eles fazem embasados em lei. Enquanto aquela lei não está fundamentada, sacramentada, carimbada e assinada, as pessoas vão empurrando. Ainda não é lei, então eles vão empurrando. Então, o que eu acredito que precise é correr para que essas leis comecem a valer, né? Até entrar em quando- rigor, né? Até Projetos isso. novos aparecendo e serem Até quando aprovados. as leis estão em rigor, elas não são, né, postas em práticas porque não tem fiscalização. Além disso, então Mas tem denúncia. tem denúncia. E quando a denúncia é feita, tem eles denúncia. E tem fiscalizam, aumentado as denúncias. Porque isso é as bom. pessoas têm que denunciar também. Tem que exato. ver, denunciar. Exato. Não é fácil no nosso Brasil, você sabe que as coisas Não. não funcionam da forma que a gente gostaria. Não. Né? Lei é lei. No Brasil existe uma morosidade diante das coisas que a gente apresenta, das denúncias que são apresentadas, mas enfim, a esperança é a última que morre. Isso. E logo, né? Pra Eu queria perguntar. Pode falar. Não, pode falar. Porque a gente estava falando de filhos. Sei que você tem filhos, é pai. Queria saber como é o seu dia a dia com eles, como foi. Eles vieram depois do acidente, antes, como é essa Foi questão? depois, né? Na verdade, depois. Assim, algo que... como é que eu te digo? Hoje, eles fazem parte da reabilitação do Rafael. Porque assim, exemplo, tem um dizerzinho, não sei se vocês conhecem, que é a mente vazia é a oficina do diabo. Sim. Né? Então, assim, eles quando vieram, Deus mandou, eles trazeram um novo ânimo, sabe? A alegria. A criança, né? Aí traz a responsabilidade, né? Que as pessoas acham que não tem. E tem. Aí você imagina, pô, tô sem uma perna, tô ganhando meio salário e tenho que criar 2 crianças. E aí, como é que a gente vai fazer? E eles não têm culpa, eles querem comer, eles querem beber, tem que vestir, tem que educar, tem que fazer tudo isso. Ai, mas Deus é tão bom, né, que sincroniza a situação. Exemplo, a minha esposa, ela trabalha fora, eu fico com eles. Aí quando ela chega, eu treino. Um dia que é para mim treinar, eu vou treinar na praia. Quando não dá, vou resolver alguma coisa, ela fica. Quando eu chego, ela já sai. E as coisas fluem. Vão acontecendo. fluindo. Qual a idade dos seus filhos? Tenho o Azafzinho de 3 anos e tenho a Ana Luísa de 9. Né? E tenho um enteado de 12 que hoje não está morando com a gente, está morando com a avó. Mas assim, a gente...
Ele estava morando com a gente desde 1 ano e 8 meses. Aí o que acontece? A gente vê que as pessoas com deficiência, elas têm responsabilidade, Sim. né? Tem gente que diz assim, não dá para me entender como é que vocês têm todas essas responsabilidades e vocês não reclamam da vida. E vocês estão sempre sendo motivadores para as pessoas que murmuram, para as pessoas que passam. Eu costumo dizer assim, olha, eu acredito que primeiramente Deus e segundo, se a gente é deficiente, aos olhos de vocês não estão vendo que a gente é eficiente. Vocês não veem isso. Então a gente é tão eficiente que a gente não liga para esse monte de preocupação aí que vocês estão tendo. A gente vai lá e executa e pronto. E tá dando certo. Os meus colegas que eu tenho, um exemplo, tem uns que são solteiros, tem outros que... Mas os que têm responsabilidade, exemplo, essa semana eu fui com 2 para uma reunião na Secretaria de Esporte do município, e aí ele teve que levar o filhinho dele. Eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, que massa. Sim. O meninozinho sentiu fome, pai, eu tô com fome. Aí ele, filho, pois pega aí na mochila dele, atrás da cadeira de roda. Foi lá e pegou. Cuscuz com ovo dentro e tudo. O meninozinho sentou assim do lado e comeu e pegou a garrafa d'água, deu pro menino. Aí eu digo, meu Deus, cara. Eu conheço amigos perfeitos de saúde que não tem coragem de levantar para fazer nem sequer um suco para ele tomar. Isso é verdade. E é o verdade, cara tá total. aqui com o filhinho dele, fez a comida dele em casa e eu digo, meu Deus, que tapa que eu levei agora no rosto. Então essas pessoas com deficiência, a gente nota que são realmente guerreiros, né? E eu acho que falta também nas pessoas que não são PCDs essa sensibilidade de repente começar a enxergar os pormenores do dia a dia, os pormenores do que acontece com uma pessoa que tem deficiência. Eu vejo muito isso quando eu estou passando por algum problema, nem todo mundo passa, e eu sempre faço isso. Se você olhar para o lado, tem alguém com certeza que está pior que você e está bem, viu? Sim. Está bem, está otimista, está feliz. Verdade. E eu queria aproveitar até para parabenizar você pela sua tranquilidade. Você fala com uma tranquilidade muito grande, é impressionante. Né? Da onde você tira essa sua calma, sua essa tranquilidade? Deus. Porque assim, antes, exemplo, eu trabalhava numa boate, em várias boates, né? E assim, aí eu dava conta de 300 pessoas nessa boate. Aí você imagina aquela zoada doida, aquela correria toda. Eu era muito elétrico. Elétrico mesmo, de gritar. Eu não conseguia ficar parado num canto. E assim, aí depois do acidente, até nisso Deus trabalhou, sabe? Hoje eu gosto de ficar em casa, deitado. Eu não gosto de grito. Às vezes a mulher grita, eu digo assim, pra que esses gritos, cara? Chama ele bem devagarzinho e fala assim no ouvido dele que ele escuta. Mas eu não consigo ser como tu, não. Eu digo, não, cara, porque assim, eu acredito que se você gritar é pior. E eu vou dizer uma coisa, viu? A pessoa quando tá irritada e o outro com essa calma diz, pra que esses gritos? Aí é que irrita, não. Aí é que estressa. É mesmo, é verdade. É verdade. Né, tu, não sei o que, tá. É verdade. Mas, enfim, né, é algo que Deus... ele trabalha, né? A gente não entende, é como você falou. Eu acho assim, eu penso igual a você. A gente tem que sempre estar se colocando no lugar do outro. Com certeza. Sempre tem que estar se colocando no lugar do próximo, né? Com certeza. Porque a gente, verdadeiramente, a gente não é nada. Olha, ontem eu estava vendo, o Rafael morreu. Ele era o dentista dos top dos famosos, dos eu famosos, vi. sim. Aí o cara deu um mergulho na piscina, gente. Sim, morreu. Aí deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Ele ia ficar tetraplégico, não ia não? Ia. Se ele sobrevivesse, ele ia ficar, não ia? Ia.
Aquelas celebridades, gente, aqueles amigos, ia sumir todo mundo. Ia sumir todo mundo. Porque, na verdade, pessoal, a pessoa com deficiência, por que a gente ama os familiares? Porque até mesmo os familiares, eles se retraem com a gente. Mas a gente sabe que os únicos que ficam com a gente é os familiares. E aos amigos, você conta a dedo, assim, ó, 1 ou 2 que fica. A metade sai, a outra metade não sabe como vai tratar você. Não se sabe. vai lhe machucar ou se vai lhe ferir e se retrai. Fica com medo. Com medo. E a gente que é deficiente, a gente só queria assim, vem com medo, cara, de qualquer jeito. Mas vem. Mas não, eles somem. Foi bom você dizer isso, Foi. que muita gente que deve estar aqui assistindo é essa pessoa que não se chega, não se aproxima mais com medo, não sabe como reagir. Essa Então fala é bom vai você tocar. falar isso, porque a pessoa diz, poxa, aí acho que agora é minha vez de Eu fazer me a re- minha parte. Acho né? que eu me retraí, vou aqui, vou chegar chegando, chegar junto. Porque acha que, assim, né? A gente não tem culpa. Tem uma passagem na Bíblia que as pessoas dizem assim, Senhor, quem pecou foi o pai dele ou foi a mãe dele para ele ter nascido dessa forma? Aí Jesus pega e diz assim, não foi o pai, não foi a mãe. Foi para que todos vejam a glória de Deus. Sim. Aí isso é muito forte. Porque, exemplo, a gente quando está conhecendo essa parte de deficiência, exemplo, o meu foi um acidente. Acidentalmente aconteceu. Aconteceu. Né? Aí isso me matutava muito das pessoas que nascem com a deficiência, né? Aí Deus falou comigo nessa passagem e disse, não, filho, não vê dessa forma, é para que todos vejam a minha glória. Há um exemplo, eu vendo a Selene hoje aqui no programa, aí a Selene está apresentando o programa, a glória de Deus está resplandecendo nela, na sua vida, porque através desse momento aqui, gente, Deus vai falar com uma pessoa ou 10 pessoas, mas pra gente que ama as pessoas com deficiência, se ele falar com uma, Selene, Já tá ótimo. já valeu, não Ótimo. valeu? Oh, Já valeu. valeu. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, gente. Não. A gente não sabe. Eu vi pessoas, eu esqueci disso. Eu vi pessoas, gente, na pandemia, pagando todo o dinheiro do mundo para não morrer. Sim. Exato. Eu vi pessoas dizendo assim, eu compro esse hospital, mas não me deixa morrer. E aí eu passei 4 dias internado, bem dizer, e só escapou eu. Só escapou eu. Eu digo, Jesus, isso é muito bom. Porque assim, aí você passa a valorizar a vida e ao mesmo tempo a gente reconhece que a gente não é nada. E a Sim. gente vê ainda pessoas arrogantes, pessoas prepotentes. Só o que tem. Só. Pessoas que digo, meu Deus, misericórdia. Então assim, lógico que a gente não é perfeito, que a gente é falho, Sim. mas a gente está se tratando. A gente está tentando, está fazendo alguma coisa. A gente viu aqui, tá vendo seu troféu, é um troféu. Conta pra gente o que é, como foi que você adquiriu, como foi? Esse troféu, Selene, ele é bem emblemático, né? Porque se você vê, tem uma cadeira de roda, Tô né? vendo, sim. E em cima tem a bandeira do Brasil. E o mar. Aí é como se encaixa no que você falou, que as leis elas estão sendo feitas e aos poucos estão sendo cumpridas. Cumpridas? E a pessoa com deficiência ela está ganhando o seu lugar, né? Sim. Então assim é um campeonato nacional, a nível nacional. Aí quando eu vejo isso eu digo, meu Deus, isso é muito grande, porque o Brasil é enorme, gente. Não. Aí eu tive que surfar com 9 atletas que têm perna e fiquei o 5º do Brasil. Que coisa Senhor, maravilhosa. tá bom. É, Ótimo, tá Nossa. ótimo. Eu não tenho o que reclamar. Eu viajei com 2 cadeirantes, fui ser babá de 2 cadeirantes.
Mas, assim, é algo que a gente gosta, sabe? Sim. Então, assim, eu vejo que tanto eu estou usufruindo do esporte para mim, que eu amo esse esporte, Sim. como eu estou sendo canal Pra muita gente. aderir ao esporte. Com certeza. Né? Então, assim, eu acho que E não só o surf. ao e esporte, não só. né? Outras modalidades. Exatamente. Né? Para quem está assistindo esse programa, a gente pede que veja com carinho. E você sempre tem um amigo de um amigo ou um familiar, alguém. Pede para assistir, leva até ele. E você vai ver que não acabou, sabe? Quando a gente acha que acabou, não. Deus está criando uma nova história para ti, sabe? Então acredito que você achou que tá aí e não tem mais jeito. Tem jeito sim. Porque enquanto a vida há esperança. E você não é feio, você não é feia. Você é linda e você é lindo. Levanta daí dessa cama, desse sofá, tá? Na frente do celular, ó. Toma um banho, acorda pra vida. Porque a vida continua e Deus é bom. Esse é o meu recado, pessoal. Obrigado, Rafael. Nosso Amém. tempo acabou. Obrigado, foi ótima a nossa conversa, né, Sônia? Eu quero agradecer, viu, Rafael? Vamos vir. A você que está em casa, presta atenção, porque você pode seguir o Rafael, que é Rafa_Saraiva Oficial, não é isso, Rafael? Isso. Você vai poder conhecer um pouco da história dele. Eu estava aqui olhando, enquanto a gente conversava, dando uma olhada aqui no Instagram do Rafael. Tem um campeonato aqui que tem várias imagens, né? Tem gravações em vídeo aqui, ele muito coloca legal. várias coisas. Muito bom. E nós vamos agora partir para os patrocinadores, agradecer aquelas pessoas que acreditam no nosso projeto. Começa por você, porque eu estou vendo aí Cilindro, não é isso? É o Isso. patrocinador? Você tem vários. A Cilindro, ela começou quando era da natação, né? Uhum. E aí eu sou muito de valorizar quem me valoriza. Sabe aquele rapaz da água, não sei se vocês conhecem? Ele diz assim, quem bebeu água quente comigo vai beber água gelada, né? Sim. Aí o tempo passou, a Cilindro hoje me patrocina e já entrou outras marcas querendo me patrocinar, me pagando bem, marca de surf. Eu digo, não, cara, enquanto você estiver com a porta aberta para mim, eu vou ficar aqui. Não, Rafa, mas você pode ir, cara, você vai ganhar dinheiro e tal. Eu digo, não, mano, tá bom. O que eu tenho é suficiente. Porque assim... Fidelidade. Lá atrás, ninguém apostava nisso. Aí hoje, porque tá no nível... Aí todo mundo quer. Ai, todo Né? mundo acredita. Aí, Selene, amanhã, quando você estiver bem famosa, em nome de Jesus, Amém. vocês todos aqui, porque Deus, ele recompensa 100 vezes mais. Ele diz assim, aquele que dá, ainda que seja um simples copo de água, aonde meus pequeninos, esse terá um grande galardão no reino do céu. Quer dizer, alegria. Aí a gente diz assim, não, mas a gente está trabalhando, a gente está fazendo a nossa obrigação. Não. Esse momento foi escrito por Deus, Salmos 139. Ele escreveu tudo isso aqui. A gente, além de estar trabalhando secularmente, a gente está trabalhando para o reino de Deus. Porque essa mensagem do programa de vocês vai levantar pessoas que estão deprimidas. Deus quiser. Amém. Cada pessoinha dessa que entra aqui com deficiência, que vocês entrevistam, que vocês falam, é Deus, gente, na boca de vocês, usando vocês, porque Deus é bom. É como ele diz, ó, ninguém errou, é para minha glória. Tudo é para a glória de Deus e a gente não entende, né? Mas enfim, é um momento muito para mim de felicidade, porque às vezes, Selene, a gente diz assim, não, mas eu poderia fazer melhor. Mas esse é o melhor. É verdade. É verdade. Deus está na simplicidade Total. das coisas. Com certeza. E as pessoas almejam coisas muito grandes e acaba que se frustram. Esquece que Deus está na simplicidade. Aí veio, hoje, graças a Deus, eu não me preocupo com prótese. Tem patrocínio de prótese, que é a Ósseo. Eu tenho patrocínio de roupas, né? Que é a Cilindro.
Eu tenho um patrocínio do governo do estado, da Secretaria de Esporte do estado. Eles me dão passagem aérea para qualquer lugar do mundo, sem ter nenhum custo para mim. Aí tem um Bolsa Atleta também do município de Fortaleza. Então, assim, aquela coisa de você tanto faz pelo próximo, como as coisas vêm para você, né? Porque Deus é bom, né? Eu achei... É a lei do retorno, né? Isso. A lei do retorno. A lei do retorno, ela é muito... como é que eu digo? Meu Deus, é algo que a gente não espera, mas Deus... Providencial. Deus, por ser muito sábio, né? Ele está sempre retornando para a gente, porque Ele sabe que a gente precisa, né? A gente pode não esperar, mas a gente precisa. Rafael, obrigado, viu, pela sua participação. E se você tiver também aí condições de apoiar e de patrocinar atletas, pessoas que precisam fazer valer a voz que eles têm, mostrar o que é que eles têm para trazer para cada um. Se você puder patrocinar, se você puder apoiar, incentivar, faça a sua parte também. Se identifique, tenha empatia, se coloque no lugar do outro. Imagine se fosse com você. Infelizmente é assim, né? Infelizmente ainda é assim. A gente precisa estar se colocando no lugar do outro para a gente fazer alguma coisa que não era para ser assim. Era para a gente fazer porque a gente sente no coração que a gente precisa. Mas, infelizmente, a gente precisa se colocar no outro para sentir a dor, para poder imaginar e poder ajudar, né? Então, se você puder fazer isso também, fica aí a nossa sugestão, inclusive para patrocinar o nosso quadro Inclusão Descomplicada com também. Certeza, com certeza. É sempre bem-vindo, né? Então, vamos falar então do presente do Rafael, né? Exatamente. O Rafa vai levar um presente para casa, certeza. para saborear Sério? com sua família. Olha que coisa boa. Do nosso patrocinador, Pomar. Para você com a sua família aí saborear. Olha, Para saborear. Gente, que massa. Suco de frutas. A gente tem frutas vermelhas, frutas amarelas, que são lançamentos. Então, espero que você goste e aproveite com a sua família. Esse aqui é tangerina, Selene. Experimenta, Rafa. 100% fruta. Bom, Selene, eu queria também aproveitar a ocasião. A gente vai fazer a clínica 2023. Sim. Nessa clínica, a gente faz uma abordagem de tipo, aí vai os médicos, né? A gente tem parceria com os médicos do Fortaleza, do Ceará. Vai toda a junta médica. E profissionais da saúde. E nessa clínica, o que é mais pautado é a apresentação do surf a pessoas que nunca conheceram o surf, né? Aí a gente convida algumas celebridades e tal. Enfim, a secretaria ela faz isso aí, é algo que fica muito top. E tem toda a segurança, né? Tem um salva-vida, o corpo de bombeiro, jet ski, essas coisas todas. Então, a priori, assim, eu queria te convidar para quando acontecer essa clínica, a gente está brigando por isso, que aconteça em 2023, para você vivenciar. Lógico que a gente não vai te jogar no mar, né? Sim. Mas a sua pessoa, né, no evento, para prestigiar e tal, né? Então, acho que vai ser bem interessante. É um convite que eu te faço, você também, né? Obrigada. É sempre... a última clínica que a gente fez, hoje ela é a vice-governadora, né? A Jade Romero. A gente botou a Jade para surfar. Ela surfou e ela surfa hoje. A gente convidou o marido dela, o Marcelo Paes. Então, assim, é algo que a gente faz para as pessoas com deficiência que a gente não sabe se elas vão gostar do surf, mas é como que a gente ali usasse como um dia estratégia, porque sempre tem uma pessoa que está passando por alguma dificuldade dentro de casa, né? Então acredito que quando ela vê que o esporte é uma ferramenta de inclusão, né? Então o mundo para ela desperta. Vai, né? Se abrir, com certeza. Se abre e é algo que fica lindo, né? Quando se abre. Certeza. Até não se abrir é horrível. Mas depois que se abre
é outra coisa. E eu vou, com certeza, pode. Vai, né? Vou. Pronto. Pois olha, Rafael, Obrigada, muito obrigada, Rafael, viu? obrigada. Só voltando aí a agradecer, a gente tem que, eu vou agradecer agora a Munila, que a Munila, ela também apoia o nosso quadro Inclusão Descomplicada. A Munila que traz aí as suas lupas de leitura e as suas lupas de maquiagem para nós, né, que nos maquiamos e usamos óculos. Então, a lupa de maquiagem é muito útil. Eu uso muito a lupa de maquiagem, porque você usa só uma lente e ela muda de um lado para outro da armação, a proporção que você for maquiando os seus olhos, o seu rosto. Sim. Então, Munila, muito obrigado. Muito obrigada também ao Magremax, que é o chá que está realmente fazendo a diferença para mim, né, Verusca? Já perdi 7 quilos chá Magremax, apesar de que o chá Magremax, o principal dele é o quê? É fazer com que você... diminua a sua retenção de líquidos, ajuda a desinflamar o seu organismo. Ele também acaba definitivamente aí com a sua prisão de ventre, sabia? Sim. É um reloginho aí no seu intestino, ele ajuda e acelera o metabolismo. Claro, tudo isso, você que é atleta sabe disso, tem que ser associado a exercício e a alimentação saudável, senão não adianta nada. Com certeza. Então, valeu, Magremax também. Obrigado. Mais uma vez, valeu, Rafa, por estar conosco. Deus abençoe você, a sua vida e o seu projeto que você tem feito tanto bem a todos, tá bom? Então, obrigada a todos vocês que estão assistindo. Espero que tenham gostado. Estamos aqui sempre, mais um programa. Espero que vocês continuem nos assistindo, nos acompanhando. E vocês podem acompanhar o Inclusão Descomplicada lá no Instagram, lá no YouTube e também no Spotify. Você tem todas as plataformas lá no nosso Instagram, @Inclusão Descomplicada _. Então acompanha a gente por lá. E no programa Conexão, todo domingo, 9 horas da manhã, com reprise segunda-feira, às 8h30 da noite. Muito obrigada a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima edição. Beijo grande! Tchau! Tchau, tchau. Tchau!